acaba lendo um pouquinho, né? 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus. Pessoal, só abaixa um pouquinho esse vento aqui para mim. E está balançando muito a minha folha aqui. Isso. Dá uma abaixadinha só na velocidade dele. Glória a Deus. Quem está com Bíblia aí, dá glória a Deus. Está em casa aí? O pessoal deu glória a Deus aqui. Isso, dá glória a Deus aí, se você tiver com Bíblia. Amém? Vamos cultuar o Senhor. A epígrafe do texto vai dizer assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, depois nós voltamos e a gente vai aí explicando, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Diz assim o texto sagrado, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungirá a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus pela liberdade de lermos a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmãos, quero ser sucinto, mas quero trazer uma palavra para o teu coração. E eu quero falar muito nessa noite sobre mudança. Nós
percorremos a Bíblia ao estudar, e muitas vezes nós percebemos que cada livro há um assunto por detrás. Quando lemos os livros, nós percebemos que alguns temas principais entre eles. E é interessante que o livro de 1 Samuel é um livro que mostra a mudança que Deus faz. Deus traz muitas mudanças nesse livro, e a gente quer falar de algumas mudanças. E é interessante que mudança é uma característica da transformação que Jesus faz. Às vezes a gente diz, Jesus muda, mas é melhor dizer, Jesus transforma, e a transformação gera mudança. Não existe transformação, ou não existe mudança, se não tiver transformação. Então, como nós falamos de mudança, se você iniciar os primeiros capítulos desse livro de Samuel, talvez você não leu, ou talvez você já leu, mas você vai perceber que no início desse capítulo vai falar de uma mulher conhecidíssima, Ana, uma mulher que passou muito tempo da sua vida fazendo um pedido a Deus, um desejo de sonhar com um filho. Porém, a Bíblia diz assim que Deus realiza o sonho de Ana, e Deus muda o cativeiro de Ana. Aquela mulher estéril, de repente se torna mãe. A primeira mudança que nós encontramos é na vida de Ana. Ana foi a primeira pessoa que recebe uma mudança da parte do Senhor, e conseguiu Ana dar à luz a um filho, e esse filho se tornou um dos maiores profetas que temos registrados na Bíblia Sagrada. É interessante que logo alguns capítulos à frente, Deus vai fazer outra mudança. Samuel, agora um pouco menino, vai ouvir Deus falar, e o texto vai dizer que Deus pouco falava naqueles momentos, naqueles dias. A voz do Senhor estava escassa. E é interessante que Deus vai falar alguma coisa com Samuel, e Deus vai fazer outra mudança, a troca da casa sacerdotal. Deus vai tirar Eli e tirar os seus filhos, e agora Deus vai colocar Samuel no lugar. Ou seja, a segunda troca, a segunda mudança é da casa sacerdotal. A terceira mudança que podemos ver dentro desse livro é a mudança onde agora Deus começa a usar os profetas para falar com o seu povo. Até então Deus levantava líderes, pessoas que recebiam tal visão de Deus, tal palavra de Deus, e essas pessoas comunicavam às outras pessoas, às outras tribos. Mas agora Deus vai fazer uma mudança. Deus não vai mais falar com líderes, Deus vai falar com o povo através dos profetas. Deus vai levantar uma nova ordem de profetas para dar início a profecias relacionadas a Cristo e a nossa salvação. Outra mudança que nós podemos ver, que é muito clara, é a mudança do modo governamental. Agora, até então era juízes, e Deus agora decide mudar e fazer reis. Primeiro rei Saul. Mudanças. Se nós formos olhar mais a fundo, existem mais mudanças, mas eu quero ser sucinto. Agora nós estamos chegando no capítulo 16, e mais uma mudança Deus está fazendo. Deus está tirando o rei e colocando outro rei no lugar. Então, já para iniciarmos o momento, o nosso Deus é um Deus de mudanças, e não importa a sua situação, se você acreditar naquele que tem o poder, Deus é um Deus de mudanças. Deus é Deus poderoso que pode fazer as coisas acontecerem do nada. Então acredite, tenha fé diante dessa situação, diante dessa crise que nós estamos vivendo, tanto na questão da saúde, questão política, questão de alimentos. Nós percebemos que muitas coisas estão subindo, mas o nosso Deus é um Deus de mudanças, é um Deus que faz além daquilo que a gente imagina. Então acredite, Deus é um Deus de mudanças. Mas vamos entrar no texto, capítulo 16. A Bíblia vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel:
Até quando, Samuel, terás dó de Saul? Preste atenção. Só abaixa um pouquinho o retorno do Facebook, está me dando um eco aqui. Olha aí, capítulo 16, recapitulando. Até quando, disse o Senhor, Samuel, até quando terás dó de Saul? E é o primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite. Nós estamos vivendo uma geração que infelizmente se decepcionou com certas pessoas. E Samuel é um. Samuel amava muito a Saul. Você pode perceber que quando Deus revela Samuel, quando Deus revela Saul para Samuel, Samuel, a partir daquele momento, Samuel vai tratar Saul com muito carinho. Samuel vai fazer o banquete, no banquete o melhor alimento. Samuel beija Saul, porque Samuel tem Saul como uma pessoa 10. Só que Saul decepciona Samuel. E Deus está olhando para Samuel dizendo: Samuel, até quando você vai ficar preso com decepções que ocorreram com você? Aí eu faço essa pergunta para você, eu faço essa pergunta para mim: até quando a gente vai viver assim? Preso ao passado porque pessoas nos decepcionaram. Hoje é momento, hoje é dia, hoje é noite de libertação, de Jesus nos libertar de prisões, de decepções que aconteceram lá atrás. Ficamos presos, ficamos, assim tão presos que isso nos choca, nos deixa para baixo. Quando vem a memória, nos entristecemos. Quando isso vem à memória, a gente fica para baixo. Mas Deus está nos perguntando: até quando você vai ficar decepcionado com um homem? É momento de colocarmos a nossa confiança no Senhor. O homem decepciona, o homem falha, o homem erra, mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. É no Senhor que nós devemos colocar a nossa confiança. A nossa confiança não está no homem. Então, pare de ficar se lamentando por aquilo que aconteceu, por pessoas que decepcionaram você, por coisas que aconteceram. Quem sabe você se lamenta por coisas que deram errado há 10, 20 anos atrás. Quem sabe você se lamenta de algo que não deu certo na sua vida há muitos anos atrás. E Deus está dizendo para você nessa noite: até quando você vai ficar com pena, com dó, relembrando, tendo esse sentimento para baixo? É momento de levantar a cabeça e enxergar algo novo que Deus deseja fazer na sua história. É momento de levantar a cabeça, e mesmo que a gente não veja a saída aqui ao nosso redor, mas a saída vem do alto, vem do céu, e colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus. Aleluia! Então tome uma atitude nessa noite, se liberte dessa situação, se liberte desse trauma, dessa decepção. Deus tem algo para fazer na sua vida, existem coisas novas para acontecer, ainda que isso tenha te trazido traumas, muitos traumas, mas o nosso Deus é poderoso para trazer alegria ao teu coração. Aleluia! Até quando? Samuel, para com isso. Eu já mudei o negócio, Samuel. Olha o que Deus está falando para Samuel. Samuel, eu já mudei. Você está lá atrás. Para. Até quando isso? Olha o texto. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí o verso 2, ele vai dizer para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Note, Deus está falando com Samuel. A lógica do texto seria: enche o teu vaso de azeite e vai. Mas por que Deus está dizendo vem? Porque Deus já estava falando com Samuel, mas Deus já tinha ido na frente. Às vezes a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus
já foi. A gente precisa então só caminhar um caminho. Enche o teu vaso de azeite, que representa a preparação. Esteja você preparado e vem. Não é vai, é vem, porque Ele está na tua frente. E pasmo você, Deus está no teu futuro, Deus está no teu amanhã. Deus já está te enxergando na tua segunda-feira, na tua terça-feira. Deus já está enxergando você à frente. Por isso Ele está dizendo: se prepare, esteja preparado e venha, porque eu já fui, eu já estou à tua frente, eu já estou no comando. Esteja com a visão que Deus já foi, e você só precisa ir ao encontro dele, porque o caminho já foi liberado, e não existe ninguém que pode impedir, que pode te parar, porque se Deus estiver na nossa frente, nenhuma potestade, nenhum demônio, nenhuma arte do inferno pode parar a nossa caminhada com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu já fui. Deus está no nosso futuro, Deus está à frente de tudo. Aleluia. Eu vou usar uma palavra para te alegrar, profética. Deus está na realização do teu sonho já. Passou o meu sonho, é a casa, Deus já está lá dentro dela, só esperando você chegar. Passou o meu sonho, é uma formação superior, Deus já está lá segurando o diploma para poder te entregar. Deus está à frente, Deus está à frente. Aleluia, glória a Deus. Enche o teu vaso de azeite e vem. Aí diz o texto assim: eu enviar-te-ei a casa de Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aí Samuel levanta e fala: peraí, olha que ele vai responder no verso 2. Porém disse Samuel: como irei eu? É interessante que ainda eu falava com os meninos aqui, o Giovanni e o Leonardo, e ainda eu cheguei a usar esse pedaço aqui. Como irei eu? Sabe o maior problema nosso? É que a gente duvida da palavra de Deus. Deus já tinha preparado tudo, Deus estava já no controle de tudo. Aí Deus fala: Samuel, vem, porque eu já fui. Olha o que o Samuel está dizendo: mas peraí, como que eu vou? Como irei eu? O problema nosso, muitas vezes, é o mesmo problema de Samuel. A gente não quer saber como Deus vai. A gente não quer saber que se Deus vai fazer, a gente quer saber como Deus vai fazer. E como Deus vai fazer não nos pertence. O que nos pertence é a promessa: Deus vai fazer. Então a gente fica preso. Como? Aí Deus fala com você que vai fazer algo na tua vida, e você faz assim: como? Aí Deus olha para você: pouca fé. Até quando isso? Porque há alguma coisa impossível diante de Deus? Então, se Deus falou com você, não pergunte como. Jesus deixou bem resumido na oração do Pai Nosso: seja então feita a tua vontade. Porque não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Aí o tempo passa, Deus te fez promessas, e você continua perguntando como. E você continua perguntando como, e você não consegue ir para frente. Mas se Deus lançou a palavra, você pode confiar, porque Deus irá fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu escutei esses dias um testemunho de uma senhora, e conto rapidinho para vocês. Uma velhinha, senhora já de idade, recebeu uma profecia dentro da sua igreja, que em 7 anos Deus levaria ela para Israel. Ela tinha um sonho de ir para Israel, como eu tenho também. E eu acredito que daqui a pouco a gente está chegando lá. E ela recebeu de Deus. Deus disse assim para ela: 7 anos e eu te levo para a cidade santa. E ela confiou, porque esse é o problema. Ela não perguntou como, porque ela não tinha dinheiro.
Ela confiou. E o testemunho sendo contado, ela, pela boca dela, na terra de Israel, ela disse assim que passaram 7 anos. E quando o final dos 7 anos se passaram, ela não tinha dinheiro para comprar passagem. Só que nos últimos momentos, que era para comprar a passagem no aeroporto, ela decidiu levantar e ir até o aeroporto. E ela colocou no coração, porque se Deus falou, Deus vai cumprir. Ela foi, catou as suas coisas e foi para o aeroporto. E ela chegou ali, conversou com a atendente, conversou com a pessoa no caixa. E a moça do caixa disse assim: eu não posso fazer nada, eu trabalho aqui. Levou para o gerente falou assim: não, a gente também não pode fazer nada. E ela disse assim: então eu vou ficar sentada aqui esperando, porque o meu Deus disse que eu ia para Israel, e é esse o momento, essa é a última hora. Só que o que ela não sabia era como Deus estava fazendo. E naquela madrugada anterior, Deus pega uma pessoa lá do estado da Bahia, um empresário muito forte, e no meio da noite Deus levanta ele e diz assim: pega o teu avião, vai, porque em Santa Catarina, se eu não me engano era Santa Catarina que ela mora, existe uma mulher, e essa mulher, você vai comprar a passagem para ela. E não só comprar a passagem, você vai entregar $1.000 para ela gastar em Israel, porque eu estou dando para ela. O camarada montou no avião e foi. E quando ele chega no aeroporto, ela está sentada esperando a promessa. E ela chega e vai conversar com o gerente, dizendo assim: eu preciso comprar uma passagem para Israel, para uma pessoa. O gerente olha e diz assim: ó, ela está esperando você. Por quê? Porque ela não perguntou como. Ela entendeu que Deus é poderoso para realizar. Não importa a maneira que Deus vai fazer, Deus é poderoso para fazer. Ela foi para Israel, voltou. E quando ela voltou, como um culto de quarta-feira que nós tínhamos, e ainda tem, né? Mas por causa da pandemia não estamos tendo, nós abrimos exceções, oportunidades para as pessoas contarem testemunhos. E ela foi contar o testemunho no culto de quarta-feira, no culto dela. E quando ela contou o testemunho, levanta o empresário dentro da própria igreja e diz assim: então, o ano que vem a passagem já está paga, que a senhora vai de novo. O outro levantou do outro lado e disse assim: o próximo então está pago, que a senhora vai de novo. E ela contando o testemunho de Israel: a 7ª vez eu vou gratuitamente, porque Deus falou. E quando Deus fala, Deus cumpre. Que você consiga entender que o nosso Deus é um Deus de promessas. Então não pergunte como, entenda pela fé que Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Eu não posso demorar, falei que não ia demorar. 8h30, tá bom, até 9 horas. Como irei eu? Samuel está perguntando. Aí Deus vai dizer para ele: tu não vai para o culto? Tu não vai sacrificar? Pega a bezerra, fala que vai sacrificar, chama Jessé, chama os filhos e faz o que eu te mandei. Aí Samuel levanta e fala: bora, vamos embora. Aí o versículo à frente, o 3, ele convida Jessé. O 4, Samuel, ele vai até Belém, chama todos os anciãos ficaram preocupados, né? Porque Belém era uma cidade pequena, até hoje é pequena, mas geograficamente, pastor, como você sabe isso? O Google fala. E Samuel é uma pessoa muito importante, um profeta de Deus naquela nação. Quando Samuel chega à cidade, o povo falou: Deus trouxe juízo, Deus vai matar a gente. Ficaram com medo, né? Aí Samuel: não, é de paz, eu vim cultuar, vim para o culto hoje. Aí o texto, irmãos, vai dizer assim, 5: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. E Samuel vai dizer: santificai-vos. Samuel chama Jessé, os filhos, e diz: santificai-vos. A santificação naquele tempo, irmãos, é muito diferente da nossa. Santificação, por mais que pareça, né, era tomar banho. Tem pessoas que não gostam muito de tomar banho, né? Mas santificação era tomar banho. Eles tomavam banho. Por quê? Porque naquele tempo era lei
Levítico, né? Vai ser algum dos filhos de Samuel, de Jessé, teve relação sexual, porque a relação sexual se tornava imundo até a tarde, não poderia cultuar, não poderia tocar em morto, não poderia tocar em fluxo de sangue, seja mulher, seja leproso. Então, Deus fala, todo mundo santificando, todo mundo tomando banho. Agora, imagina comigo assim, todo mundo bonitinho, todo mundo tomando banho, todo mundo no jeito, e Davi no pasto, sujo, fedendo ovelha, e todo mundo, ó, imagina a cambada, tudo, opa, agora é nós. Imagina os filhos, um olhando para o outro dizendo, é eu? E tu, é eu, rapaz. O outro dizendo, rapaz, eu sou mais velho. O outro dizendo, eu sou mais bonito. O outro dizendo, eu sou mais inteligente. E aquela briga, tudo bonitinho. E a Bíblia diz assim que vai se apresentar um a um. Aí o primeiro, Eliabe, Abinadab, Sama ou Samar, depende da tradução. E a Bíblia diz assim que vai passando 7. E quando termina, Samuel olha para Jessé e diz, acabaram-se os meninos? Aí Jessé lembra, diz, peraí, tenho mais moço, o menor, cadê ele? Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Isso me choca muito, me deixa muito intrigado. Deus trabalha na ausência. Davi não estava esperando nada disso. Davi não ficou sabendo que Samuel estava chegando, porque provavelmente Davi, e eu tenho Davi como um jovem curioso, a gente aprende isso lendo quando capítulo 16, 17, à frente, Samuel, Davi na batalha, Davi é curioso para saber o que está acontecendo. Mas Davi está no campo, e Davi está trabalhando no campo. Davi não está vendo nada, mas Deus já está trabalhando na ausência de Davi. Quem sabe você não esteja enxergando, mas talvez Deus já esteja trabalhando na tua ausência. Talvez você não esteja vendo, mas Deus esteja fazendo já por você. Pastor, mas por que Davi? Porque Davi, Deus vai trabalhar com Davi na sua ausência, porque Deus quer te honrar com pessoas de fora. Imagina, se Samuel fosse até Davi, ungisse Davi, Davi voltasse para casa, ninguém acreditaria. Davi, não, o Samuel foi lá, ungiu você a rei? Tá, eu duvido isso. Agora Deus fez o seguinte, eu vou pegar o pai, vou pegar os irmãos, vou pegar o profeta, vou pegar outras pessoas que estavam relacionadas e vou mostrar que trabalho na ausência. Vou honrar Davi diante de todo mundo, porque tenho eu uma promessa com esse menino. Então, muitas vezes Deus trabalha na nossa ausência. Você às vezes não esteja percebendo, não esteja vendo, e não precisa perceber, não precisa ver. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ele tem uma mania de querer, Deus me mostra, me dá um sinal, faz a cadeira mexer, o ventilador ligar sozinho, sabe? Faz a água cair, chover hoje, chove amanhã. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, vou confiar em Ti. Acabou. Aí o texto vai dizer que os bonitinhos tomado banho, todos eles vão passando. Samuel olhou para Jessé e diz assim, cadê o outro? Ninguém se assenta à mesa se ele não chegar. E sabe o que me chama a atenção? Presta aí, pega isso. O texto não vai falar que Samuel mandou Davi se santificar, porque quem é puro, quem tem um coração puro para com Deus, não precisa de santificação, ele vive a santificação. Ele não faz, ou não tem um processo, não, ele é. Quem é puro não ora, ele é a oração. E a Bíblia diz assim que quando Davi vai chegando,
Deus olha para Samuel e diz assim: levanta, porque é esse mesmo, é esse daí, é esse menino que eu quero levantar. Talvez Samuel olhe para Davi e diga: mas ele? Porque, como o apóstolo disse, Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é interessante que em Davi há enormes, vamos dizer assim, lições para a gente. Vou falar mais algumas só e já termino. Quando Davi vai até Samuel, Davi está trabalhando, Davi está cuidando de ovelhas. E se você abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 28, o irmão de Davi, ele vai dizer assim para Davi, quando Davi estava perguntando sobre a guerra: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Então, o rebanho que Davi cuidava, que era do seu pai, eram poucas ovelhas, não eram muitas. É um item. Só que em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8, a Bíblia diz assim, que Deus está falando com Davi, e Deus vai dizer assim: eu te tirei de atrás das malhadas. E malhada, irmãos, tem dois significados na Bíblia. O primeiro significado é uma quantidade grande de ovelhas. Só que o irmão de Davi disse que era poucas ovelhas, então a gente tem que descartar isso. E qual que é o outro significado de malhada? Manchada. Só que, se você for olhar em Levítico 22, 21, Deus não aceitava oferenda ou oferta de ovelhas malhadas. Ou seja, naquele tempo, uma ovelha malhadinha não tinha valor. O valor dela era pouco, porque não poderia sacrificar a Deus. Só que, quando a gente olha o capítulo 17, só para me confirmar aqui, 17, 34 e 35, Davi está dizendo para Saul: quando vinha o leão, vinha o urso, eu partia para cima. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Fiel no pouco, no muito Deus nos coloca. Talvez alguém poderia olhar para Davi e dizer: Davi, que valor tem essas ovelhas para você, essas poucas ovelhas? Porque o irmão de Davi diz: você deixou as poucas ovelhas lá? Desprezo. Mas quando nós somos fiéis no pouco, o nosso Deus é capaz de nos colocar no muito. Davi, ele vem mostrando fidelidade nas pequenas coisas. Davi vem mostrando fidelidade nos detalhes. E é na fidelidade nos detalhes que Deus resolve então mudar a história de Davi e da nação de Israel. Por isso, o que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte: Deus é um Deus de mudanças. Se Deus desejar mudar a sua história, esteja tu preparado para essa mudança, esteja você preparado para essa ação de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não estamos preparados para isso. Muitas vezes não somos fiéis no pouco que Deus nos põe a mão, e queremos alcançar lugares altos. Mas entenda, se você for uma pessoa que esteja trabalhando, se santificando, uma pessoa que esteja aí sendo fiel no pouco, uma pessoa que seja fiel a Deus, Deus é poderoso para mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua família, não interessa, Deus é poderoso para mudar. Por isso, entenda uma coisa: a situação que você está enfrentando, essa situação que nós estamos vivendo, Deus é poderoso para mudá-la. Pastor, mas por que Deus não muda? Porque Deus quer tratar com a gente. Eu diante dessa situação, desse levante, dessa enfermidade, a gente se pergunta para Deus, e a resposta que Deus nos dá é uma só: eu estou trabalhando com a minha igreja. Eu quero fazer a minha igreja depender somente em mim. A minha igreja cresceu, a minha igreja ela conseguiu lugares altos. Nós temos templos lindos, nós temos templos bonitos, nós temos ar-condicionado, nós temos uma boa som, a gente tem uma boa banda. Mas muitas vezes nós estamos deixando a confiança em outras coisas, colocando a nossa força no nosso braço. Aí Deus permite tudo isso para a gente voltar a Ele, para a gente ver que só dele
nele, por ele e para ele são todas as coisas, que a nossa confiança não está relacionada às outras coisas. O salmista vai dizer: uns vão confiar em carro, outros em cavalos, outros vão fazer menção do braço forte, mas nós vamos confiar no Senhor Jesus. Deus está trabalhando com nossa nação. Muitos escândalos. Deus está trabalhando na nossa nação. Deus está trabalhando no nosso país. Por mais que o cerco está apertando, as pessoas estão assim: o fim está chegando. Jesus está voltando, Jesus está muito próximo. Mas eu acredito que antes da vinda de Jesus, ainda há um avivamento para a igreja. Eu não consigo ver Jesus voltando com a igreja do jeito que está. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se avivar. A igreja não é a parede, somos nós. Deus está trabalhando conosco, com a gente, só para nos mostrar: ei, vocês são um culto. Você está dentro da sua casa, aí, sentado no sofá, aí a cama, o teu quarto, mas aí você pode ser culto. Deus está trabalhando com a gente. Deus está trabalhando por esses dias. Deus está trabalhando com os últimos dias. Ele é justo. A injustiça vai aparecer, e a justiça de Deus também vai aparecer. Deus vai trabalhar com a sua igreja. E o que mais me alegra é que lá em Apocalipse está escrito assim: quem é sujo, se suje mais, mas quem é santo, é hora de santificar-se. É hora de santificar. É hora de não depender do instrumento dos músicos para sentir a presença dele. É hora de não depender da mensagem do teu pastor para você sentir a presença dele. É hora de você começar a observar que em todos os momentos do teu dia Jesus está presente. Nós servimos um Deus de mudanças. E eu queria terminar esse culto dizendo: é tempo de novas coisas. Deus deseja mudanças na sua igreja. Eu não estou dizendo, irmãos, de mudanças relacionadas às coisas, não, mudanças em nós. Quebrantamento, choro, renúncia, reconhecimento da nossa miséria, reconhecimento. Porque às vezes a gente tem mania de se achar alguma coisa, e a gente passa de verme. O profeta Isaías diz que a justiça do povo para Deus é como trapo de imundícia. A justiça, não é injustiça, justiça, trapo de imundícia. Não somos nada, mas é tempo de reconhecermos que somos pecadores, sim. Falhamos, sim. Decepcionamos, sim. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos abraça nesse tempo. Nos dá a oportunidade, sabe, de sentir o abraço e entender e esperar que ainda existe uma oportunidade para ver Deus mudando as coisas no nosso redor. Que essa semana seja uma semana de muitos pensamentos na sua cachola, que você consiga colocar dentro da sua cabeça: eu preciso dar a oportunidade para viver mudanças da parte de Deus. É o tempo
mais extraordinário que nós temos. É o tempo mais extraordinário que vivemos. Extraordinário que sentido, pastor? Em buscar. É o melhor tempo para buscar Deus. É um tempo assim estranho. É um tempo que abrimos o jornal e a gente fica horrorizado. Então é tempo de a gente clamar, buscar, porque eu creio que Deus está trazendo mudanças para a igreja brasileira. Por esses dias vão acontecer muitas mortes, vão. Isso é previsto. Deus nos alertou. Só que eu tenho comigo da parte de Deus que existe uma nuvem que está quase pairando sobre a nação brasileira. E essa nuvem trará o maior avivamento da história. O maior evangelista do século passado, Billy Graham, um certo dia orando, Deus mostrou a bandeira brasileira, outras nações, mas a bandeira brasileira ficou frisada. E Billy Graham perguntou para Deus o porquê. E Deus disse: é a nação que eu escolhi para derramar o maior avivamento da história. O Brasil voltará a ser uma nação cheia do Espírito Santo. Deus está trabalhando com a nossa nação. Deus está trabalhando com as pessoas da nossa nação. Deus está trabalhando com os pastores da nossa nação. Deus está trabalhando com os líderes. Mas um grande avivamento está por vir. Pastor, eu não creio assim, hein? Pastor, eu acredito que o negócio vai piorar mais e mais. Pela Bíblia Sagrada, pelos alguns textos que a gente tem, eu consigo entender que ainda há um tempo de avivamento sobre a igreja brasileira. Não só sobre a igreja brasileira, mas nós seremos o foco. E eu tenho falado a Deus nas minhas orações: Deus, que a minha casa, que a minha vida seja, Senhor, um ponto desse avivamento. É tempo de nos enchermos, tempo de orarmos. Pastor, eu não consigo orar. Eu sei que existem momentos difíceis, a gente tem níveis, né? No momento da oração, tem dia que a gente ora bem, tem dia que a gente não, mas o importante é estar com Ele. Eu costumo dizer à igreja, tem dia que não dá para orar, mas quando não dá para orar, eu olho para Ele e digo assim: estou aqui, eu vim. Não tem palavra, mas eu estou presente. Eu fiz questão de vir e ficar um pouquinho aos teus pés. É o nosso tempo. É o nosso tempo. É o tempo do avivamento sobre a igreja. É o tempo que a igreja tem para, voltar